Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento vou fazer um vídeo relacionado aos ensinamentos secretos de Yahushua ou Mashiach. Esses evangelhos secretos é conhecido pelo nome do grego koiné, apócrifo, que porém em português significa secreto, nada mais e nada menos do que isso. Muitos, na verdade, por não entenderem principalmente as religiões do cristianismo, como o catolicismo, os protestantes e as igrejas evangélicas, tenta demonizar os apócrifos, os ensinamentos secretos de Yahushua Mashiach. Mas, na verdade, os ensinamentos secretos de Yahushua Mashiach, que ele, na verdade, concedera aos seus discípulos depois de sua ressurreição, perfeito? Vocês estão entendendo? Na realidade, ele é um único ensinamento, claro, que temos. Do contrário, sem lermos e buscarmos dentro do grego koiné e do hebraico, jamais vamos entendermos a Bíblia. Muitos, na verdade, acham que conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia por causa do termo teologia. Teologia. A pessoa faz uma teologia em alguma denominação que uma é diferente da outra, as ideias religiosas, teológicas não se batem, entendeu? E, na verdade, eles acham que estão entendendo, conhece a Bíblia, conhece o Novo Testamento. Pensa que conhece, porém também o Velho Testamento, o Torá e o Tanar. Mas, na verdade, não tem como entendermos nem o Torá, nem o Taná, que é o Velho Testamento, e nem muito pouco o Novo Testamento, nem em português, nem no grego koiné, se, na verdade, não o examinarmos com humildade, oração e jejum a Yahushua Mashiach. Olha, irmãos, na verdade aqui eu não estou querendo defender nome, não é isso aí, tá? O estudo aqui não é esse. Eu tenho alguns vídeos que eu realmente confesso a minha convicção relacionada ao nome, tenho, mas esse estudo aqui não é, tá? Não é, na verdade. Olha, tem alguns irmãos que dão uma pronúncia aproximada para Yahushua. Um dá Yahushua, outro Yahushua, entendeu? Outro Yahushua. Bom, olha, outro Yahshua, olha, para mim é todos os meus irmãos. Lá na frente, nós vamos nos entendermos melhor no tocante a isso. Mas a questão aqui é mostrar que, porém, aquilo que é chamado de apócrifo é um termo do grego koiné. Porém, no português significa secreto. Se realmente os apócrifos é, de fato, secreto e é ensinamento, significa que é o ensinamento secreto do Mashiach. E, de fato, esses ensinamentos não foi levada ao público. Não vai achar claramente nos 4 evangelhos, que na verdade a maioria é parábolas, é alegórica, é metafórica. Porém, esses conhecimentos que estão, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, como também nas cartas de Shaul, como de Quefas, de Elhanã, que é João, Pedro, enfim, é o nome que está nessa tradução. Na verdade, só vamos entendermos quando realmente relacionarmos um com o outro. Sem o conhecimento, sem a revelação
através da humildade, dos conhecimentos dos apócrifos, dos evangelhos secretos de Yahushua aos seus discípulos, que foram dados melhor depois de sua ressurreição, nós não vamos entender de maneira alguma a Bíblia. Tá bom? Olha, na verdade, eu quero entrar, na verdade, aqui em um texto que na verdade, aqui para vocês entenderem aqui melhor, tá? Ó, olha só. Vamos ir para o Torá. Ó, no Torá, em Deuteronômio 6, versículo 4, está escrito: ouve, Israel. Aqui está nessa tradução: o Senhor nosso Deus é único. Mas na verdade, irmãos, não é Senhor nosso Deus. Porque Deus não tem nada a ver com o hebraico. Não tem nada a ver com a cultura. Porém, Deus está relacionado ao indo-europeu e depois ao grego Zeus. Não tem nada a ver. Mas o assunto meu não é esse, tá? Na verdade, aqui está: Yud, Rei, Vav, Rei, nosso Elohim, Errad. Ou seja, é um, é único. Perfeito? Ele não é dois. Ele não é três. E nem quatro. Tá certo? Ele é um. Mas espera aí. Existe uma indagação. Uma indagação que é mostrado em Colossenses, 1 versículo 15, até o versículo 17. Que na verdade Shaul, que nessa tradução é Paulo, ele mostra clarissimamente que existe um Elohim invisível. Um Elohim invisível, que não pode ser visto. Não pode ser visto. E ele mostra que, porém, esse Elohim invisível, ele é visto através do seu eico, ou seja, imagem. Porém, o termo imagem, no português é pobre, para atribuir aí ao Yahushua como imagem do invisível, do Elohim invisível. Na verdade, o termo eico é do grego koiné, nos dá um embasamento melhor. Significa expressiva e única imagem do invisível. Ou seja, sem o qual, que é Yahushua, jamais o invisível, ele pode ser visto. Jamais ele pode ser adorado. Jamais ele pode ser nomeado, nomificado. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é exatamente isso. Eu quero dar uma lida sobre essa passagem com vocês aí, tá bom? Olha, na verdade aqui, ó. Tá exatamente aqui, ó. Colossenses 1, versículo 15. O que está escrito aqui? O qual a imagem do Elohim invisível. O primogênito, porém no grego é protótipo, é o primeiro. Perfeito? Porque primogênito normalmente é atribuído ao primeiro filho. Não importa se é de humano ou animal. Mas a verdade aqui está se falando do primeiro, do princípio. O qual é o princípio de toda a criação. Ou seja, ele é o princípio. Ele é o princípio que trouxe toda a criação. Ah, Matimide, mas não está bem assim. Lógico que realmente não está aqui, mas nos versículos a seguir vai mostrar claramente que ele, sendo o princípio, ele sendo o primeiro, ele na realidade é a imagem do invisível. Ele é a expressa imagem do invisível. Porém, o invisível, nós temos aqui no grego koiné, pelo nome Onrator. Onrator significa aquele que de maneira alguma pode ser aludido, pode ser visto. Vocês entenderam, meus irmãos? De maneira alguma pode ser visto. E ele é visto através da sua imagem, que é Yahushua, ou Yud, Rei, Vav, Rei. Eu chamo de Yahuá.
Ah, tem irmãos que dá a pronúncia de Yahu, outros dá de Yau, e assim por diante. Olha, a questão para mim aqui não é discutir qual é a pronúncia de U, de Rei, Vav, Rei. Perfeito? Não, não é isso. O importante é o significado. Não basta eu ter somente a pronúncia. Eu preciso saber o que significa Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei no hebraico significa a existência. Ou aquele que é a existência. Aquele que é a existência, que trouxe a causa de tudo, da existência de tudo. Nada poderia existir se ele não existisse. Então, exatamente o que é importante. Ah, você dá pronúncia assim, outro ali, outro de outra maneira. Não importa, eu não estou discutindo isso. Mas não tem jeito. Significa a existência. Ou seja, ele é o princípio. Ele é o protótocos. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro, antes de toda a criação. Entendeu? E na verdade, Yahushua, não importa como você pronuncia Yahushua, significa Yud, Rei, Vav, Rei, é a salvação. Ou seja, o autoexistente, a existência é a salvação. Aquele que é a existência é a salvação. É exatamente isso. Olha aqui, ó. Na verdade, vamos continuar. Olha, porque nele, que é em Yahushua, que na verdade ele é tanto Yud, Rei, Vav, Rei, e como também acrescentando Shua, para aqueles que chamam de Yahu, fica até mais fácil. Yahu, Shua. Bom, tá bom. Mas olha lá, porque nele, olha, não foi fora dele, mas foi dentro dele. Foram criadas todas as coisas que há nos céus. Então tudo foi criado nele, e também na terra, visível e invisível. Seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Olha aqui, gente, bem claro que ele, Yud, Rei, Vav, Rei, significa aquele que existe, a existência. Olha, ele é antes de todas as coisas. A palavra protótoco, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por meio dele. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é exatamente isso. Na realidade, aqui é mostrado. Aqui é mostrado por Shaul. Porém, um nível de Yud, Rei, Vav, Rei, que é invisível. Que é invisível, que não pode ser visto. Ele é visto através da sua expressiva imagem. Seu eico. Que na verdade é Yud, Rei, Vav, Rei. Ou seja, o invisível é inominável. Até aí ele é inominável. Ah, mas aqui está falando de dois Elohim? Não. Está falando do Elohim invisível e agora? Da sua expressiva imagem. Antes, na verdade, ele não era visto, mas através do primogênito, que é o princípio, que na verdade é o protótocos, em grego koiné, ele passa a ser visto. E agora esse que é o protótoco, que é o princípio, que é o reshit, que em grego ake, significa o quê? Ele, na verdade, passa a criar todas as coisas. Tanto nos céus e terra, visível e invisível. Tanto aquilo que podemos ver, como aquilo que não podemos vê-los. Deu para entender? Então, exatamente é isso, tá, irmãos? Ah, Matimide, mas só tem essa passagem que mostra esse invisível. Olha, um pouquinho mais adiante, eu vou entrar nos apócrifos, nos ensinamentos secretos de Augusto. Principalmente no apócrifo ou no evangelho secreto de João, Yahu-Hanan. Entendeu? Yahu-Hanan. Entendendo ou não? Mas entenda bem, eu quero na verdade ler mais uma passagem aqui, mostrar clarissimamente
que existe, na verdade, outras passagens que falam do invisível. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, em Atos 17, 23. Na verdade, aqui é Shaul. Shaul, na verdade, ele entra num Areópago, em Atena. E ali ele vê vários altares com vários nomes de deidades, de divindades, de teótres, em grego, deuses, em português. E ele, porém, encontrou um altar em que estava escrito o Elohim desconhecido. Aqui está Deus desconhecido. Olha aqui, ó. Deus desconhecido. Mas, porém, em grego vai dar Tel agnosto. Teos agnosto. Ou Elohim agnosto. Vamos misturar um pouco de hebraico com grego. Quer dizer, o Elohim agnosto. Ou Tel agnosto. Bom, o que significa, na verdade, agnosto? A palavra gnosto significa conhecer, aquilo que conhecemos, aquilo que tem como aludirmos, aquilo que temos como fazer ideia. Perfeito? E de fato, Yahushua, o Yud-Rei Vav-Rei, o princípio, aquele que existe, aquele que é a existência, dele podemos fazer ideia, podemos fazer alusão, mas porém aqui é o agnosto, ou seja, é o invisível. Agnosto é o invisível, é aquele que não pode ser visto, não pode ser aludido. Então, exatamente aqui, mais uma vez, Shaul mostra clarissimamente que realmente existe um Elohim invisível que não pode ser visto, inominável. E existe, porém, o nominável. Por quê? Aí ele diz, esse, pois, que vós honrais, que é o desconhecido, esse que vós honrais, não o conhecendo, é aquele que eu vos anuncio. Pô, mas Shaul não anunciava Yahushua? Quem é que Shaul anunciava? Yahushua. Todas as religiões, católica, protestantes, evangélicas, todas as religiões do cristianismo, vai realmente afirmar que Shaul, ele ensinava Yahushua, apesar deles trocar o nome e chamar de Jesus. Mas o nome realmente real é Yahushua. Sabemos que não é Jesus. Então eles anunciavam Yahushua. Então o próprio Shaul, ele aqui mostra que, porém, esse Tel agnosto, desconhecido, inominável, também é o que ele anunciava, que é Yahushua, o Yud-Rei Vav-Rei Shua. Ah, Matibide, mas como é complicado isso. Olha, irmãos, de fato, nós não vamos compreendermos de maneira alguma essas passagens, se não estudarmos, se não entrarmos nos evangelhos secretos, nos ensinamentos secretos de Yahushua. Porque aqui, na verdade, Shaul está passando para as irmandades. Mas as irmandades tinham consciência, quando falava de um invisível, de um agnosto, de um que jamais pode ser visto, pode ser feita ideia, alusão. Ele sabia que se tratava, porém, do próprio Yahushua. Porque aqui não está se falando, e nem se tratando, de dois Elohim, de duas deidades. Porém, está falando o invisível é aquele que é o princípio, que é a sua expressiva imagem. Sem a sua imagem expressiva, que é Yahushua, o Yud-Rei Vav-Rei Shua, jamais o invisível pode ser aludido. Jamais o invisível pode ser visto. Vocês entenderam, meus irmãos?
É exatamente isso que eu, na verdade, quero mostrar para vocês um pouco mais para frente. Mais para frente vai ficar claro sobre isso aí, tá bom? Olha, eu quero, na verdade, uma passagem aqui que falou, na verdade, que não foi visto, né? Perfeito? Nessas duas passagens mostra que é invisível e que não foi visto, ele é agnosto. Ele não pode ser visto, aludido. Perfeito ou não? Tem muitos aí dizendo que é agnosto, não entende o que significa agnosto. Nós somos gnosto, ou seja, conhecemos Yud, Rei, Vav, Rei, e somos agnostos também, que acreditamos nele antes dele ser o princípio. Antes dele ser o princípio, ele já existia como invisível. Mas, porém, com o invisível, ele se diferencia e passa a ser visível, passa a ser existência, passa a ser o princípio, que é o de Rei, Vav, Rei, significa aquele que existe, aquele que é existência, aquele que é o princípio, entendeu? Da qual trouxe a existência todas as coisas, como realmente foi mostrado. Olha, eu quero mostrar aqui Yeshá Yahu, tá? Que é Isaías, aqui nessa tradução. Capítulo 6, versículo 5. Diz o seguinte, Isaías: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impúrios lábios. Os meus olhos viram o rei, Yud, Rei, Vav, Rei. Entendeu, gente? Eu não sei se vocês estão entendendo. Olha. Meus olhos viram Yud, Rei. Meus olhos viram Yud, Rei, Vav, Rei. Vocês entenderam? Então, vem cá. Vamos entender. Olha. Vamos procurar aqui trabalhar nossa cabeça. Eu sei que, na verdade, não é fácil desatar esse nó. Mas esse nó tem que ser desatado. Porque Yahushua disse que ia nos ensinar todas as coisas. E que ele, na pessoa dele, ele estava revelando o Pai. Ele diz, em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Porém, na verdade, em São João, capítulo 14, versículo 6, ele na verdade faz uma declaração para os seus discípulos. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai. Ninguém vem, mostrando, indicando que o Pai é Ele mesmo. O Pai é visto, o Pai é adorado nele mesmo. Ele mesmo é Yud, Rei, Vav, Rei. Ele é aquele que existe. Ele é o princípio. Ele é, na verdade, a causa de toda a existência. Quer dizer que o Pai não pode ser visto fora dele. Porque o Pai é invisível. Você entendeu, gente? Vocês entenderam, minhas irmandades? Na verdade, é exatamente isso. É invisível. Então, na verdade, ele mostra clarissimamente. E, porém, na verdade, disse, na verdade, Filipe, e Yahushua mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E disse Yahushua, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e vós ainda não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Olha, o Pai não está desligado dele. Não se trata de dois. São João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então é exatamente em Yahushua que podemos ver o seu lado invisível. Quer dizer, ele, Yahushua, é o princípio, e o de Rei, Vav, Rei, Shua, é o princípio. Antes do princípio, ele também já existia como antes do princípio, como um agnosto, como invisível, como desconhecido ou inominável. Aí ele se manifesta e se torna nominável. Perfeito? Olha, irmãos, eu quero, na verdade, dar uma lida mais de uma passagem aqui, ó,
que diz o seguinte, ó. Olha, nós vimos que Yeshayahu, né, que conhecemos aí nessa tradução como Isaías, ele na verdade viu. Yud-Rei Vav-Rei de Sabaote. Ele viu. Yud-Rei Vav-Rei de Sabaote. E na verdade, o próprio Shaul, em Romanos 9, 29, ele confirma que realmente também existe uma parte que é vista fora de Yahushua. Existe o Yud-Rei Vav-Rei que também pode ser visto fora de Yahushua. Se trata ele do invisível? Não. Yahushua é o topo, mas porém, Yud-Rei Vav-Rei de Sabaote, na verdade é a expressão do meio, mais baixa do próprio Yahushua. Ele, na verdade, é chamado nos apócrifos, nos evangelhos secretos, porém do meio, da direita, porque existe a esquerda, conhecemos como Satã, ou como Samael, perfeito ou não? Então ele, na verdade, de Sabaote, ele é um representante nos chamaíns inferiores do próprio Yahushua. Por isso ele é chamado de Yud-Rei Vav-Rei de Sabaote. Porém, na verdade, nessas traduções, está lá como Senhor dos Exércitos. Mas sabemos onde está ali Senhor dos Exércitos? Na verdade é o quê? Yud-Rei Vav-Rei, ou seja, a existência de Sabaote. O nome dele é Tsabaote, que na verdade é o próprio Yud-Rei Vav-Rei, porém em emanações mais densificadas, cá embaixo, entendeu não? Olha gente, é exatamente isso, aí ele mostra, vou ler de novo, é como antes disse Yeshayahu, Isaías, se Yahu Tsabaote, Yahu ou Yahuá Tsabaote, nós não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feito como Gomorra. Ô Matimide, mas será que só existe essa passagem no Novo Testamento que fala Yud-Rei Vav-Rei de Sabaote? Não, existem outras. Eu, na verdade, quis mostrar só essa, para, na verdade, entendermos. Até agora, na verdade, foi mostrado que existe um invisível e um que é sua imagem. Agora mostra outro que também é visto, que é o Tsabaote. Tsabaote é o pai de Yahushua? Não. O do Velho Testamento, aquele que manifestou no Velho Testamento e que deu as duas tábuas das leis, ele é o pai de Yahushua? Não. Nos evangelhos secretos, os apócrifos, que são ensinamento de Yahushua, depois de ressuscitado, para os seus discípulos, ele mostra clarissimamente que não é. De fato, não é. Tá? Ele é um representante. Ele é um representante de Yud-Rei Vav-Rei. E por que ele leva o nome de Yud-Rei Vav-Rei? Assim como eu e você também temos esse nome. Porque Yahushua diz, Pai, eu quero que eles sejam um em nós, assim como eu sou um em ti, e eu neles. Entendeu? Então nós somos. E o Yud-Rei Vav-Rei também. Do contrário, não é dele. Aqueles que não recebem o nome dele, que é Yud-Rei Vav-Rei, não é dele. Então você, meu irmão, é Yud-Rei Vav-Rei. Você é a existência. Porque tudo que está conectado a ele, tudo que está fundido a ele, é ele. Não importa o nível que você se encontra. Se você se encontra ainda nessa vestidura de pele, nesse corpo físico, você é ele. Exatamente isso. E aqui de Sabaote, na verdade, realmente é ele também.
Entendeu? Então, na verdade, não podemos gerar confusão. Olha, que dizia o Rucho, eu e o Pai somos um. Mas quem é o Pai? Quem é o Pai? É o invisível? É o oculto? É o oculto ou é o invisível? Olha, irmãos, eu vou lá para um pouco mais à frente, eu vou mostrar para vocês que realmente nós devemos diferenciar a palavra Pai de invisível. Porque Pai, Jeú-de Rei, Vav-Rei, porém, na realidade, manifestado, mas porém oculto. Ele é o Ruxa, Jeú-de Rei, Vav-Rei, porém manifestado e revelado, sem o qual jamais podemos entender o Pai e o invisível. Ah, mas ela está falando de 4, um é Tsabaoth, outro é Yahushua, que na verdade é a imagem, é o eco, e o outro é o invisível, e o outro é o Pai. Não, é um só, irmãos. Só que lá um pouco mais à frente nós vamos entrarmos, porém nas passagens dos evangelhos secretos, e fiz alguns gráficos para facilitar, tá bom? Para entendermos tudo isso. Mas eu quero mostrar que, de acordo, o Novo Testamento está de acordo com os evangelhos secretos, com os apócrifos. Não tem nada de espúrio. Ali é uma grande revelação, porque as religiões aí estão falando que é espúrio, que é pseudo. A palavra pseudo vem do grego koiné, que significa falso. Tem nada de falsidade ali. Se rejeitarmos os apócrifos, os evangelhos secretos, temos de rejeitar toda a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, que tem uma grande revelação, porque sem os apócrifos jamais vai entender o Novo Testamento, e nem o Velho Testamento, o Torá e Taná. Então eu e o Pai somos um. Então não se trata de dois, mas uma vez eu e o Pai somos errade. Coincide com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E Al-Hulurim é único, é um. Tá vendo aqui? Errade, é único. Eu, Pai, é único, é um só. Na verdade, não é 2, não é 3, não é 4. Mas precisamos entender e vamos entender um pouco mais para frente. Bom, eu vou ler aqui em São João, capítulo 14, versículo 8 a versículo 9. Tá? E disse-lhe Filipe, e ao Rúshua, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Yahushua, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Ele fez uma pergunta para Filipe. Estou há tanto tempo convosco e ainda não me temos conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Mais uma pergunta. Por que o Pai? O Pai é invisível. Ele existe o seu nível agnosto, desconhecido, inominável. Ele existe o seu estado como Yud, Rei, Vav-Rei, porém oculto, manifestado, mas ainda oculto. E existe como Yud, Rei, Vav-Rei, porém manifestado, revelado. Perfeito? Que aí é o Rúshua. Então, na verdade, não tem como vermos o Pai e nem o seu lado agnosto sem, a não ser através de Yud, Rei, Vav-Rei, Shua, e Yahu, Shua. Deu para entender, meus irmãos? É exatamente isso. Então, aqui está claro. Não tem como, na verdade, fugirmos disso. Olha, um pouco mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Aqui está escrito, Elohim nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, a palavra unigênito aqui, irmãos, na verdade unigênito significa único, porque ele foi autoconcebido, ele foi revelado. É através dele que vemos o Pai. Não existe outro. Ele é o primogênito, ele é o primeiro e ele é o único. Perfeito? Quem está no seio do Pai, esse o revelou. Revelou quem? Revelou o Pai. Revelou o Pai. Perfeito? Entendeu, irmãos? É exatamente isso. Olha, eu vou chegar num gráfico aqui, olha. Olha, aqui eu estou entrando. Aqui eu já estou entrando nos apócrifos.
no ensinamento secreto de Yahushua. Depois de ressuscitado, ele continuou secretamente com os seus discípulos e deu o ensinamento secreto, profundo, perfeito ou não? Para realmente eles entenderem o significado do Pai. Porque até ali ele falou, olha, quem vê a mim vê o Pai, como diz tu, Felipe, mostra-nos o Pai, entendeu? Não crê? Quer dizer, é claro. Olha, vamos entender o seguinte. Antes de existir os céus, qualquer criação, antes do princípio, Yud Rei Vav Rei, Yud Rei Vav Rei, que é a existência, que é o princípio, que é aquele que existe, da qual todas as coisas vieram a existir através dele, ele era o antepassado, ele era o incognoscível, o invisível, ele encontrava no estado inerte, porém é muito conhecido como Ain. Ain significa nada, nada entre aspas, ou seja, não existe nenhuma ideologia que podemos fazer para ele. Não existe nenhuma ideologia. Nele, nesse estado, ele nem mesmo é Elohim. Porque Elohim se trata de uma deidade, de uma divindade. Ele aqui está como incognoscível. Aquele que não pode ser entendido ou compreendido. Isso vai mostrar lá nos apócrifos, nos evangelhos secretos, o Apocalipse, os apócrifos de João, de Abraão, perfeito ou não? Vai mostrar, então, na verdade, antes dele manifestar como nome de existência, ele já era antepassado. Ele era anterior disso. E é chamado, porém, por Shaul de invisível, por Shaul de agnosto, ou seja, aquele que não pode ser visto, como já foi mostrado para vocês. Então ele é o ilimitado, só existia ele, porém, num estado inerte. De acordo com os apócrifos, olha, vai muito lá, no apócrifo de João, Apocalipse de João, nos apócrifos. Perfeito? Não estou falando do Apocalipse da Bíblia, mas o Apocalipse dos apócrifos, que apócrifo significa secreto, tá? Ali você vai entender muito bem. Então, na verdade, ele é o incognoscível. Ele é o invisível, o agnosto. Na verdade, o que acontece? Ele era inerte. Ele não estava em movimento. Ele estava aí, por enquanto, adormecido, em estado de silêncio. É isso que vai mostrar clarissimamente para vocês lá no apócrifo de João. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? O que na verdade acontece? Ele, porém, passa a ter um pensamento. Aí, quando ele passa a ter um pensamento, diz que ele despertou. Ele passa a ter um pensamento. Aí, quando ele passa a ter esse pensamento, porém, lá nos Evangelhos secreto de João, o Apocalipse secreto de João, apócrifo de João, vai mostrar clarissimamente, nos outros também, mas ali você vai encontrar melhor. Vai mostrar o quê? Quando ele, na verdade, passa a ter esse pensamento, manifesta uma diferenciação, um estado diferente dele, que já passa a ser Yud Rei Vav Rei, porém oculto. Aí começa a primeira existência, mas porém num estado oculto e não revelado, que é exatamente isso aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Olha aqui, ó, vamos lá, ó. Aqui na verdade está o incognoscível, perfeito ou não? Está incognoscível, perfeito ou não? O incognoscível, invisível, inerte. Aí o que acontece? Ele tem um pensamento.
Aí vem quem? Aí vem quem? Ó, aí manifesta o que dentro dele manifesta o que é chamado de Barbelo, sua primeira diferenciação. Iud, rei, Vav, rei, porém oculto. É chamado de Barbelo. Aí diz que Barbelo começa então a interceder para o incognoscível. Começa a clamar para o incognoscível. E porém, Barbelo pede 7 naturezas, 7 consciência. E essas 7 consciências, na realidade, ela se manifesta, passa a ser Barbelo completo, que na verdade é essa aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó, Barbelo. Iud, rei, Vav, rei, porém, na verdade, oculto, ainda não manifestado. Ele, na verdade, encontrava em 5 naturezas. Mas quem é essas 5 naturezas? Olha, na verdade, essas 5 naturezas, lá no apócrifo de João, nos evangelhos secretos de João, de Ahuranã, vocês vão ver lá que é chamado a primeira de premeditação, que na verdade conhecemos como energia. Muitos chamam de éter, outros chamam de aéter. Ou significa o seu estado mais sutil. Perfeito? A sua natureza mais sutil. Então não há mais Matimide. Quer dizer que essa natureza está relacionada aos 5 elementos? Sim, olha, mas eu não entendo os 5 elementos daqui. Esses 5 elementos daqui é o estado deplorável desses 5 elementos. Eu estou colocando 5 elementos ainda antes de Ud, rei, Vav, rei, ser manifestado. Ser manifestado, ele está no estado oculto aqui. Antes ele era incognoscível, agora, na realidade, ele é, na realidade, essas 5 naturezas. Então, a primeira, energia. A primeira, premeditação, que é energia, o éter, a éter, em grego, tá? A segunda, incorruptibilidade, significa fogo. A terceira, presciência, significa água. Porém, a quarta, vida eterna, é ar. E porém, a quinta, na verdade, é verdade, que significa terra. Significa sólido. Perfeito, não? Ou seja, dessas 5 naturezas, é da onde vai existir os céus, e tudo quanto habita nos céus e na terra. Tanto dos céus superior, que é chamado de pleroma, em grego koiné, que significa completo, total, como também dos céus inferiores, que é do sabate para baixo, que é do repouso para baixo, aonde está Iud, rei, Vav, rei, de Sabaote, que é a direita, a sua direita nesse mundo. Porém, a esquerda é Satã, é Samael, eu vou entrar lá, para vocês entenderem, entendeu? Não? Então, é exatamente isso. Então, na verdade, o que está faltando aqui? Está faltando, na realidade, o Criador. Porém, as 5 natureza, consciência, que são os 5 elementos, no seu estado mais sutil, porém já existe, como Iud, rei, Vav, rei. Ah, mas Timílio, mas peraí, quer dizer que a natureza também é Iud, rei, Vav, rei? Olha, irmãos, é comprovado pela ciência que no ser humano, já chegaram a pesquisar no ser humano, que todo ser humano, no seu DNA, tem Iud, rei, Vav, rei. Iud, vocês sabem muito bem, talvez melhor do que eu, entendeu? Em todo ser humano, Iud, rei, Vav, rei. Agora, nos outros seres, como nos animais, vegetais, minerais. Será que eles pesquisaram? Ainda não pesquisaram. Mas de acordo aqui, todos os 4 elementos, ou melhor, os 5 elementos, ele é Iud, rei, Vav, rei. Ah, mas tem um lado que é a direita e um lado que é a esquerda. De Sabaote
Yud, Rei, Vav, Rei, Tsabaoth, que é o do Velho Testamento, é a direita. E Satã, que é Samael, que significa o Elohim da cegueira, que cega a humanidade, ele é a esquerda. Não tem jeito, irmão. Tanto a direita como a esquerda tem Yud, Rei, Vav, Rei. Porém, a imagem de Yahushua, do revelado, não estou falando. Yahushua é do incognoscível. Perfeito? Ele é o próprio Yud, Rei, Vav, Rei. E porém agora, Yahu, Tsabaoth, o Yud, Rei, Vav, Rei, Tsabaoth, YHWH, Tsabaoth, ele porém cá embaixo. Ele é, na verdade, o próprio Yahushua manifestado, está em toda a matéria. Todos os céus e tudo quanto habita nos céus e terra vem através dessas 5 naturezas. Perfeito? Aí o que acontece? Bom, está faltando o quê? Existe já as 5 naturezas, que são os 5 elementos. Está faltando o quê? O Criador, aquele que cria, aquele que vai pegar e vai moldar, aquele que vai dar forma, vai dar existência, aquele que vai manipular essas 5 naturezas, esses 5 elementos. Esse, sim, é Yahushua. É como nós lemos lá em cima, em Colossenses 1, versículo 15, o qual é a imagem do Elohim invisível. O primogênito de toda a criação, porque nele, em Yahushua, foi criado todas as coisas. Entendeu, gente? Então, olha, vou chegar lá, tá? Bom, agora, na verdade, olha só. Dentro dos 5 elementos, das 5 naturezas, manifesta o único Criador, a existência. Yud, Rei, Vav, Rei, significa a existência. Aquele que é a existência. Busca no hebraico o significado do nome. Não vamos ficar só presos na pronúncia. Através do nome, Yud, Rei, Vav, Rei, Shua, vem uma grande revelação. E devemos saber o significado do seu nome. Muitos ficam presos, eu sou o que sou. O que ele é? Eu sou o que sou? Não, eu sou o que sou. Eu estou falando alguma coisa? Você é o que é também. Você é sou o que sou. E tudo é sou o que sou. Isso é alguma revelação? Não. O significado é a existência. Yud, Rei, Vav, Rei, a existência. Ou aquele que existe. Perfeito? Não? O do qual traz a existência de tudo. Então, na verdade, aí vem ele agora, manifestado, revelado o nome Yud, Rei, Vav, Rei. Através deste, pode ser encontrado, pode ser entendido o que nós chamamos, na verdade, de unigênito, primogênito, autogênes. Autogênes é um termo do grego koiné, autogênese. Significa o autoexistente, aquele que existe por si mesmo. O autoexistente, aquele que existe por si mesmo. Por quê? Na verdade, de acordo com Shaul, não importa quantas estados diferentes, diferenciações, ele tem. Até aí, eu mostrei 4 estados diferentes do mesmo ser, do próprio Inet. Lá é inominável. Aqui ele já é nominável. E agora, porém, esse, na verdade, e o que acontece com ele? Ele, na verdade, manifesta dentro dos 7 elementos. E ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o princípio. Ele é o Reshit. Ele é o Reshit lá de Gênesis, de Bereshit. Ele é que traz a existência de tudo. Perfeito ou não? Aí o que acontece, gente? Olha só, agora aqui na verdade é ele. Porém nele, olha só o que acontece. Nele, porém,
é manifestado junto com ele quando ele se manifesta, é manifestado nele 7 consciências. 7 consciências. 7 consciências. Como é o nome dessas consciências? Na verdade começa vontade, pensamento, vida, compreensão, graça, percepção e consideração. Quem são essas 7 consciências? Em Apocalipse capítulo 4, eu vou mostrar para vocês, é mostrado como os 7 espíritos de Elohim. Os 7 espíritos de Elohim. Os 7 espíritos de Elohim. E através desses 7 espíritos, essas 7 consciências, essas 7 mentes, ele modela e traz a existência de tudo. Ou seja, do pleroma, que é o seu corpo. Aqui, na verdade, ele é a mente. Ele é mente e ele precisa trazer a existência do seu corpo. Eu vou mostrar isso. Tanto vocês vão encontrar lá em João, nos apócrifos de João, como vocês vão encontrar também lá em Apocalipse, capítulo 4. Você vai encontrar clarissimamente isso aí, tá? Eu vou chegar a mostrar para vocês, tá? Então, na verdade, ele, traz a existência de tudo. E também Shaul mostra que nós somos o corpo do Mashiach, o corpo de Yud Rei Vav Shoah, Yahushua. Perfeito ou não? Vocês estão entendendo, né, irmãos? O que eu realmente estou apresentando vocês, né? Então, o que acontece? Olha só o que acontece, olha. Aí ele traz a existência. Só tentar achar aqui. Ó, ele vai trazer a existência. Primeiro, isso. Olha que existência. Ó, primeiro eu vou querer mostrar para vocês. Eu vou mostrar as passagens. Eu falei das 7 consciências, né? Olha aqui, Apocalipse 4, versículo 5. Olha o que está escrito. O que diz aqui Yahuranã? Ele, na verdade, diz o seguinte. Ele é arrebatado, ele é levado, porém no espírito, no pneuma, no rura, há uma certa regiões, dimensões dos céus, do Chamaim. Ele diz que do trono saía relâmpago, trovões e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo. Bom, 7 lâmpadas de fogo. As 7 consciências, que na verdade é as 7 consciências de Yahushua, o Yud Rei Vav Rei Shoah. Perfeito? Aí ele define as quais são os 7 espíritos de Yud Rei Vav Rei. Entendeu, gente? São os 7 espíritos de Yud Rei Vav Rei. Está bem claro que mostra lá no apócrifo de Yahuranã. Aqui também Yahuranã confirma no Apocalipse dele dessa Bíblia. Tá, entendeu? Deu para entender quem são os 7 espíritos? Tá claro. Olha aqui, nós temos Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim, Yahuranã: eu, anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isso diz aquele que tem os 7 espíritos de Yud Rei Vav Rei. Então é exatamente Yahushua. E as 7 estrelas. E a mesma coisa. As 7 naturezas que traz existência de justiça. É dizer, conheça as tuas obras, que tem nomes e que vive e está morto. Mas o importante aqui é os 7 espíritos de Yud Rei Vav Rei. Quer dizer, mostra claramente que é Yahushua. Ele é o princípio, ele é o primogênito. Ele é o início, ele é o princípio, ele é o Rishit, ele é o Ashi, em grego, koiné. Ele é a causa, ele é a existência que trouxe a causa de toda a existência. Como já mostrei melhor, em Colossenses capítulo 1 até o capítulo 1 do versículo 15 ao versículo 17. Deu para entender? Vocês podem examina nas suas Bíblias. Eu já mostrei aqui. Olha, em Timóteo. 1
1 Timóteo, versículo 17. 1 Timóteo 1, versículo 17. Diz assim: ora, o Rei dos séculos, olha, então a palavra aqui, séculos, é mundo, viu? Rei dos mundos, o Rei dos céus. Entendeu? Não, é exatamente isso. Porém, no grego koiné está cosmo. Cosmo é o universo, o Rei dos universos. Ele é imortal, invisível. Quer dizer, peraí, ele é o revelado no momento que ele é a imagem do invisível, ele é o próprio invisível? Sim, ele não é errado, é um só. Ele é um. Ele não é dois em três. É um seu estado diferente. O invisível é seu estado mais sublime. O seu estado anterior de existência. Antes da existência. Antes dele ser a existência. Entendeu? Ele está mostrando aqui que a Ruxa é isso. Ele é o Rei dos séculos, dos aios, do pleroma, do Xamaim Supremo. Ele é o imortal. E ele é também o invisível, incognoscível, o que é inominável. Perfeito? Ele é o único Elohim, sábio. A ele seja honra, glória para todo sempre. É exatamente isso. Eu vou ler mais um aqui, mais uma passagem de Shaul, tá? De Shaul também. Em Colossenses 2, versículo 9. Shaul diz o seguinte: porque nele, quem é o Rushua, o Yud Rei, Vav Rei Shoah, corporalmente, quer dizer, dentro do seu corpo, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, porque nele habita corporalmente todo o pleroma, toda a plenitude da divindade. Tudo que é divindade está dentro dele. Então todas as divindades, todos os seres divinos, todos os anjos, malares, ângelos em grego, koiné, está dentro dele. Se está dentro dele é Yud Rei, Vav Rei. Assim como nós também recebemos a adoção de filho. Hoje não somos simplesmente uma sombra desfocada de Yud Rei, Vav Rei, mas hoje nós somos partícula do membro do seu corpo. Somos partícula do membro do seu corpo. Fazemos parte do pleroma. Não importa se estamos ainda nessa vertidura de carne, nesse corpo físico. Nós já somos a sua imagem e semelhança. Nós já somos a sua imagem e semelhança. Já somos um com ele. Como ele disse: Pai, assim como eu sou um em ti, que eles também sejam um em nós. Assim como eu sou um em ti, em unidade, em plenitude. Então é exatamente isso. Aquele que não tem Yahushua, ele é Yud Rei, Vav Rei, mas com uma sombra desfocada. Nós, na verdade, temos existência real. Não somos mais uma sombra desfocada. Quem é a sombra desfocada? A sombra desfocada é Hassatã, é Samael, o Elohim que cega. Deu para entender? Nós fomos adotados, recebemos uma adoção de filhos. E o filho tem o mesmo DNA do seu pai. Tem o mesmo nível divino do seu pai. É exatamente isso, irmãos, que está mostrando, tá? Então, olha, eu vou ler aqui também, Colossenses, já li, olha, eu vou ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Diz o seguinte: ora, vós sois o corpo do Machia. Ora, vós sois o corpo do Machia, de Yud Rei, Vav Rei, Shoah. E seus membros em particular, ou seja, ou somos partículas dos seus membros em particular. Vocês entenderam, meus irmãos? Então nós somos o corpo. Quer dizer, olha, na verdade é o pleroma. Se trata de 12, vocês vão encontrar lá em... Então nós já somos pleroma, já somos completo. Ah, mas eu tenho falha, eu erro, eu peco. Olha, na verdade você é justificado no nome. Mas você tem de negar a si mesmo.
Você tem de lutar, eu tenho de lutar. Somos falhos? Somos, mas recebemos a adoção de filho. Não somos mais uma sombra desfocada. Somos uma unidade com Ele. Um dia deixaremos o corpo desse pecado e se tornaremos um, absolutamente, realmente, concretamente, com Ele e dentro dele e um com Ele. Perfeito? Olha, nessa passagem é muito interessante, viu, irmãos? Eu vou ver se eu consigo aqui. Olha, se eu ver aqui, olha aqui, ó, eu vou chegar aqui, ó. Vou mostrar uma coisa. Olha, eu mostrei para vocês o primogênito, que é Yud Rei Vav-Rei Shoah, perfeito ou não? Que é o Hu Shoah. Olha, não sei que pronúncia aproximada vocês dão aí, mas assim, olha, o assunto não é nome aqui. Estou falando dos apócrifos e do Novo Testamento do Torá, perfeito? Então aqui, na verdade, é mostrado que o corpo dele é composto por 12. É composto por 12. É composto por 12. São 12 céus, 12 chamaim perfeito, completo. Olha, não tem nada a ver com aqueles 7 dias, aquele chamaim que são 7 dias, lá de Gênesis, de Bereshit, do capítulo 1 de Bereshit, até o versículo 2 do capítulo 2, não tem nada a ver. Ali vai até o sabate. Eu vou falar do sabate para vocês, tá? Eu estou falando do corpo dele. Então, na verdade, Yahushua é a mente. Yahushua é a mente, que porém controla o corpo. Yahushua é a mente que controla o corpo. E nós já somos alguma parte, alguma partícula do seu corpo. Porém, Shaul, ele na verdade quando mostra que somos partículas do corpo de Yahushua, em seus membros em particular, ele na verdade está falando do pleroma. E o pleroma são 12. Ele primeiro traz a existência do pleroma. Esse pleroma é composto por 4 triades. Por que 4 triades? Porque na verdade assim ele quis fazê-lo. Então primeiro ele trouxe a existência do que lá nos apócrifos de João vai chamar de amorzelo. De amorzelo. Perfeito ou não? E na verdade amorzelo, na verdade é 3. Olha aqui, ó, é 1, é 2, é 3. Amorzelo é a cabeça. E quem é Yahushua? Yahushua está acima da cabeça. Ele é mente. É a mente que controla a cabeça. Aqui é a mente que guia a cabeça. Ele é a mente que guia a cabeça. Perfeito? Que é a primeira triade. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Aí o que acontece? Através dessa cabeça, Yahushua, ele na verdade é também a segunda triade, chamada de Oriel. Oriel. Perfeito ou não? Ah, irmão, é um Oriulo. Não é? Tudo bem. Eu não estou discutindo isso, tá? Então, na verdade, a terceira triade, na verdade, 3 com mais 3 são 6. Porém, na verdade, vai mostrar lá em Yohanan que depois, através da cabeça, na verdade, vem Yahushua através de sua mente, ele, porém, na verdade, traz a existência de Devatai, que é a terceira triade. Tudo através da cabeça. E, porém, depois vem de Elelite, que na verdade é a 4ª triade. Bom, 4 vezes 3 é 12. Então aqui tem, ó, 3 azuis, 3 vermelho, 3 verde e 3 amarelo. Entendeu, gente? Olha, o que aconteceu de acordo com Yohanan? Yohanan diz que o raio mais baixo do pleroma, o céu mais baixo do pleroma, que porém lá no apócrifo de João
e nos outros apócrifos de Nag Hammadi ou Nag Hammadi. Tomar um golinho de água aqui, viu? O Nag Hammadi mostra que, porém, teve um conflito. Por que gerou esse conflito? É chamado de Pirkei Sofia, mas em hebraico é chamado Arramote de Roquema. Ah, mas Matimide, eu posso chamar de Roquema? Por que Arramote? Porque de acordo os evangelhos secretos, o apocalipse secreto de João e Abraham, esses 12 são císias, são andrógenos. Existe o seu polo masculino e feminino. Mas como assim, Matimide? É o polo masculino e feminino. Ou seja, o masculino não está separado do feminino. E nem o feminino separado do masculino. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é exatamente mostrado isso. Então são 12 masculino, mais 12 feminino. Total dá o quê? 24. Ah, Matimide, peraí, 24? Pá, mas existe embasamento no Novo Testamento? Sim. Sim, vai mostrar. Quer ver? Olha, se você for para Apocalipse capítulo 4, e você começar a ler, a seguir, vai mostrar que lá no meio do trono, tinha 4 animais, ou 4 querubins, 4 querubim, perfeito ou não? Quem são esses 4 querubim? Esses 4 querubim, alegoricamente, é uma alegoria ali, é uma metaforia, é uma alegoria, é um símbolo, sim, tá? Na verdade, quem são aqueles 4 querubim? Na realidade, é o próprio pleroma. É Armozel, Oriel, Devatai e Eled. Deu para entender? São os 12. Ah, mas também tinha os 12 animais. Mas aí também, na verdade, tem os 24 anciões. Quem são os 24 anciões? Também são o pleroma, irmãos. São o pleroma também. São esse Xamã Supremo, que é o corpo de Yahushua. Yud-Rei, Vav-Rei, Shua. Yud-Rei, Vav-Rei, Shua. Shua é aqui, ele está nos resgatando. Ele está nos tirando das trevas e nos levando para o seu corpo, que é esse pleroma. É os 24 anciãos também. Então, tanto os 4 animais, que é mostrado ali como águia, como touro, como águia, como touro. Pera aí, gente, isso aí, ó. Águia, touro, esqueci do outro. Homem, esqueci de um. Mas vocês procuram lá, tá bom? Vocês procuram lá direitinho que você vai ver. E na verdade é os próprios 24 anciãos, isso aí. Aí nós também somos os 24 anciãos. Através da adoção de Yahushua, nós somos esses 4 querubins. Somos esses 4 animais. Somos os 24 anciões. Somos também os 12. Quer dizer, nada está fora disso. Esse é o corpo dele. O que vai acontecer quando você deixar esse corpo? Se você, na verdade, receber sua promessa suprema, sua libertação suprema, você vai fazer parte do corpo. Tem 12. Existe 12. E o 12 vezes 2 é 24. Você, na verdade, vai fazer parte de algum desses 12. Perfeito ou não? Por isso que Shaul diz, um foi chamado para ser cabeça, outro para ser olho, fazer parte da cabeça, outro como orelha, outro como boca, e assim ele volta como braço, como mão, outro como perna, outro como pé. E na verdade que nenhum deve se gloriar do outro, porque um está sustentando o outro. Sem um, o corpo não é formado, está imperfeito. Está imperfeito. Deu para entender ou não? Então nós
Fazemos parte dessa totalidade, desse corpo de Ud, Rei, Vav-Rei, Shoah, do aquele que é a existência e a salvação, entendeu? Então é exatamente isso. Agora o que aconteceu? De acordo, e ao Rucho dá o entendimento, e ao Renan, e dá aos outros irmãos também, vocês vão achar também todo o apócrifo. Eu estou falando de Nag Hammadi, tá? Vocês podem encontrar também em Puig Sofia, que na verdade seria Rockma, seria a Ramote em hebraico, a Ramote de Rockma, ou Rockma, o lado feminino de Rockma. Perfeito ou não? Na realidade, o quê? O que aconteceu? Porém, com a Ramote, que é a parte feminina de Rockma, que é o masculino. Porém, diz que ela teve um conflito. O que ela quis fazer? O que ela quis fazer? Ela, na verdade, quis, rejeitar Yud, Rei, Vav-Rei, Shoah, que é o primogênito, que é o princípio, aquele que é a imagem expressiva do invisível, e queria entender, compreender o invisível, fora de Yahushua, fora de Yud, Rei, Vav-Rei, Shoah. Ela queria por ir direto entender o inominável, o incompreensível, o agnosto, o invisível. Aí o que aconteceu? Trouxe um conflito nela e diz que ela... Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, um momentinho. Diz que ela, ao lado feminino de Rockman, que é chamado de Ramote, no grego é chamado de Sofia, diz que através desse conflito ela se separou do seu polo masculino. Ela se separou. Ela se separou. E quando ela se separou, houve um desejo incontrolável nela. Um desejo incontrolável nela, que ela, na verdade, acabou saindo para fora do corpo de Yahushua. Ela foi para um lugar que em hebraico é chamado de Maim. Até aí não existia nada, porém em grego é chamado de caos. E diz que ela foi. E porém, na verdade, ali, ela acabou emanando de si uma divindade por nome Yali Dabaote. Yali Dabaote. Yali Dabaote, até aí, em hebraico, significa criança, bebê. Deu para entender? Ou seja, na realidade, ela emanou Yali Dabaote. E porém, Yali Dabaote, quando na verdade se sentiu no caos, porém viu todos aqueles elementos, que são os 5 elementos. E ele, porém, na verdade, saiu como um aborto. Por que Yali Dabaote saiu como um aborto? Ele saiu como um aborto porque, na verdade, ele na verdade saiu como um aborto porque o lado masculino de Rockman, de Sofia, de Ramote, de Sofia, melhor, não estava com ela. E, na verdade, ela trouxe uma deidade, um Elohim perfeito, por nome Yali Dabaote. Vocês vão encontrar isso tudo lá no Evangelho Secreto, o Apócrifo de João. Perfeito? Nag Hammadi ou Nag Hammadi. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então o que acontece? E aí o que acontece? Na realidade ele, porém, quando viu toda aquela matéria que ainda não tinha sido explorada, ainda não tinha sido manipulada, diz que ele, porém, ele na verdade escolheu uma parte daquela matéria e começou a criar através da própria energia que ele roubou de sua mãe, ou seja, de Ramote, de Sofia, e ele começou a criar os chamaíns imperfeitos, que é esse que nós habita e mais 6, que total dá 7.
Porém, dentro dos 6, ele criou até o 6º dia. É o que está escrito lá, irmãos. É ensinamento secreto de Yahushua. Parece loucura. Mas diz que os ensinamentos de Yahushua, de Shaul, parece loucura. É loucura para os incrédulos. Mas é sabedoria para aqueles que são de Yahushua, para aqueles que têm um conhecimento. Essa é a riqueza de todo o entendimento de Ud, Rei, Vav, Rei, Shua, Yahu, Shua, ou Yahuá, Shua. Olha, se você, na verdade, dá outras pronúncias aproximadas, é normal, perfeito? O assunto aqui é esse. Aí o que acontece? Ele, na verdade, criou 6 céus. 6 céus ele criou. Como é que ele criou? Ele criou 6 céus da seguinte maneira. Primeiro, ele emanou de si 7 Elohim, que na verdade fazia parte da parte mais sutil dos chamaíns superiores dele, no mundo inferior, entenda bem. E porém criou mais 5, que era do mundo dos chamaíns inferior, total dá 12. Porém, o que acontece, irmãos? Eu vou só aprender olha, eu estou resumindo tudo aqui, depois eu vou fazer um vídeo mais devagar, tá? Para entender, isso aqui é só para fazer um resumo. É só um resumo. O que acontece? Ele, porém, no sabate, ele não cria nada. E, porém, ele diz que ele cria a primeira humanidade. E a primeira humanidade, na verdade, diz que quando ele soprou, diz, porém, o espírito, a mente, a consciência, que tanto que estava nele, como na verdade que estava Yarramote ou Sofia, entrou naquela humanidade. E aquela humanidade ficou maior do que ele. Diz que até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas ele ficou com inveja. Aí ele cria a segunda humanidade. Como é que ele fez com essa humanidade? Porém, na verdade, o que é chamado de Neshama, Rai ou Neshama, e Rurra, diz que era um só na primeira humanidade. Aí quando ele cria a primeira raça, a segunda raça humana, ele na verdade separa, para ver se essa humanidade, na verdade não passa o seu nível, não passa a ser superior a ele. E na verdade essa humanidade não consegue. O Rurra passa a guiar o Neshama, o espírito passa a guiar a mente e a alma. O Pnerma passa a guiar, em grego koiné, o psique. E na verdade, essa humanidade, aí na terceira humanidade, diz que ele, Yalidabaote, com seus Lurim, nesse caso também, Tissabaote era um dos dele, na realidade também, diz que ele, porém, faz o que? Ele separa. Agora ele separa completamente e faz uma divisão. E porém, na verdade, pega essa humanidade e coloca na vestidura de pele. Quem é aquela vestidura de pele? É esse corpo físico. De acordo lá, os apócrifos, vai mostrar que é esse corpo físico. Ele cria esse corpo físico e coloca esse ser humano dentro. Quando ele coloca no ser humano, agora 2 não é mais. O homem não está unido na mulher. O lado masculino não está unido no feminino. Agora, o ser humano, ele passa a manifestar tanto como um lado como masculino e outro como feminino. É tanto que nós vemos hoje, ser humano o quê? Um masculino e um feminino. Se o masculino junto o feminino, ele traz outra existência, outro semelhante a eles mesmos. Mas antes não era assim. O masculino sempre esteve unido com o feminino. Aí diz que Sabaote saiu fora, porque a humanidade, ela começou a sentir o ardor da morte. O ardor da morte. Ela foi expulsa do Éden, do paraíso. E o que acontece, meus irmãos? O que acontece? Aí que Sabaote saiu. Quando Sabaote saiu, diz que Sabaote, na realidade, houve uma guerra e tal, né? Eu não quero entrar muito em detalhe, depois eu vou fazer coisa mais detalhada. Diz que ele, na verdade, foi para o 7º céu.
e jogou ele no Yaldabaoth do sétimo para o sexto. E lá Tsabaoth, na realidade, diz que fez um grande universo, um grande Chamaim, maravilhoso, 7 vezes maior do que os 6 universos. E o que acontece? Aí, porém, na verdade, houve, no lugar de Tsabaoth, que no Velho Testamento é chamado de Yud-Rei, Vav-Rei, Tsabaoth, que é o do Velho Testamento, que antes fazia parte de Yaldabaoth, agora, na verdade, ele é contra. E agora, antes, na verdade, só existia uma posição. Aí passa a existir direita e esquerda. Direita e esquerda. Aí, Yud-Rei, Vav-Rei, Tsabaoth, que é Tsabaoth, que pertencia a Samael, que não existia nem direita nem esquerda, agora ele passa a ser a direita. Porém, lá no Sabate, lá no sábado, no 7º dia, no 7º Chamaim. E porém, Samael, na realidade, ele na verdade, passa a ser à esquerda. Bom, então vamos procurar entender. Ó, qual é a conclusão que vocês vão achar no Apocalipse de Yohanan, nos apócrifos de João, melhor. Lá vocês vão ver que tem a direita e tem a esquerda. Antes não existia em Maim, no caos, nesse Chamaim, Chamaim, na verdade, da humanidade, nem direita e nem esquerda, não era direita nem esquerda, porque Tsabaoth, ele ainda não era Yud-Rei, Vav-Rei, Tsabaoth. Ele era como sombra também, desfocada, perfeito? Mas na verdade o que aconteceu? Quando ele se rebela porque a humanidade superior é tirada do Éden, do mundo superior, e lançado na vestidura de pele, que é esse corpo físico, ele se separa. Quando ele se separa, ele na verdade passa a ser chamado à direita. E ele, porém, na verdade, por isso que fala, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Isso aí. O dragão, na verdade, aqui vai mostrar que é Samael. Ele é serpente com a cara de leão. Então houve uma guerra. Mostra lá em Apocalipse. E mostra em outras passagens também. Aí o que acontece? Ele é lançado do 7º para o 6º abaixo. E porém, Tsabaoth, ele na verdade é pegado por Arramote, porém é elevado para o Sabate. E ali o Sabate não existia, porém criação. E aí Tsabaoth passa a criar um grande universo, sublime, perfeito, 7 vezes maior, mais sublime do que na verdade, os outros de Samael. Samael é o próprio Yaldabaoth. E porém passa a existir Tsabaoth como a direita e Samael ou Hassatã como a esquerda. Porém, Tsabaoth, ele é a imagem do primogênito. Ele passa a ser a imagem do primogênito. Ele passa a ser o representante do primogênito. Por isso ele recebe também o nome Yud-Rei, Vav-Rei. Ele recebe a existência. Ele não é mais uma sombra desfocada. Ele é, porém, uma imagem representando Yahushua como Yud-Rei, Vav-Rei, como princípio, como primogênito, como unigênito, como foi mostrado. E porém Samael, ele já era uma sombra desfocada, ele permanece como uma sombra desfocada. Aí ele passa a ser esquerda. Então, sendo assim, irmãos, do 7º só é a direita. Porém, do 6º para baixo, até este nosso, porém, na verdade, existe a direita e a esquerda. É tanto que você vai ver Yud-Rei, Vav-Rei, Tsabaoth, que é o do Velho Testamento, é o Elohim do Velho Testamento, ele dizendo para o seu povo,
para o povo de Al-Shuru, conhecemos hoje como Israel, para que eles não adoram outro Elohim, além dele. Então ele, na verdade, quando ele fala outro Elohim, ele está falando de Samael, ele está falando esse da esquerda. Aquela tentação de Jó, na verdade ali, mostrar a Satã. Quem é a Satã? É Samael. É Samael. É Samael à esquerda, na verdade com a direita. Ou seja, o que significa? Dentro de nós existe a direita. E dentro de nós existe a esquerda. A nossa própria alma, que ela é, na verdade, essa parte inferior de baixo, chama aí de baixo, ele, na verdade, é tanto direita como esquerda. Aí o Shaul diz que, miserável homem que sou, porque quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas faço o mal que não quero fazer. Então, essa guerra, então existe. Então isso acontecia lá com o povo de Al-Shuru, conhecido como Israel. E acontece conosco hoje. Só que Yahushua é o nosso resgatador. Hoje nós temos ajuda de Yahushua, o princípio. Perfeito ou não? Vocês entenderam, meus irmãos? Olha, eu tenho aqui, 2 Coríntios 4:4. Eu não vou ler o versículo, mas eu tenho de cor aqui, vou falar o que o Shaul diz. Shaul diz o seguinte: porque o Elohim deste mundo, lá vai estar século, mas não vai estar no grego koiné, como cosmo. Cosmo é o universo, desse universo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre ele a luz do evangelho, o quê? Dos ensinamentos, dos conhecimentos de Yahushua, que é a imagem do invisível. Perfeito, gente? Vocês estão entendendo? Nós não tem como fugirmos dessa realidade. Eu estou dando uma chegadinha aí para encerrar, tá? Vou dar uma chegadinha aí. Então, meus irmãos, é isso aí que eu estou falando para vocês, entendeu? Não tem jeito. Não tem outra maneira. Não existe sábio. Esse negócio de teologia, primeiro já está errado. A palavra tel significa deidade, divindade. Logia não existe. Essa palavra logia não existe. No nosso português, logia. Logia vem do grego koiné, que na verdade é logia. Logia significa conhecimento. Seria conhecimento da deidade. Conhecimento de tel. Conhecimento de teos. Conhecimento da divindade. Então, na verdade, nós temos, na verdade, a Elohim guia. Elohim guia. O conhecimento de Elohim. Em todos os níveis, perfeito? Olha, irmãos, isso aqui foi um breve resumo que eu fiz. Eu quero fazer vídeos mais claros, mais devagar. Mas aqui eu só quis fazer um resumo, tá? Vai, ó, dá uma pesquisada lá, nos apócrifos, vai lá de João, depois vai pro Enag Hamadi, ou Nag Hamemadi, perfeito? Olha, eu vou deixar esses links na descrição. Na descrição vocês vão ter esse link. Vai ter os links lá. Olha, eu fiz abri, na verdade, um grupo no WhatsApp. Eu vou deixar lá também, tá? E lá vai ter algumas bíblias que eu uso. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Olha, eu agradeço a vocês por vocês terem, de fato, ocupado o tempo de vocês. Ocupado o tempo de vocês até agora. Um shalom, um grande abraço. Eu amo todos os meus irmãos, sabe? Eu não faço guerra ainda por pronúncia. Eu sei que lá na frente vamos nos unir, vamos conversar e todo mundo vai falar uma só língua, entendeu não? Então é exatamente isso. Então um abraço para todos vocês, tá? Obrigado.